Boa noite, queridos colegas. Estamos aqui para mais uma live das terças, agora fixando o horário das 21 horas. Todas as terças, às 21 horas, compartilhando experiências. Este é o nosso objetivo, compartilhar experiências. E hoje eu vou ter a oportunidade, a alegria de receber uma pessoa muito especial, Rosana Pugliese, e ela fez uma homenagem com esse livro, Vítor da Fonseca, Cognição, Motricidade, Emoção e Afetividade, para se não responsável, o meu maior influenciador nessa parte da psicomotricidade, do meu referencial teórico. E eu já vou chamar ela aqui, que eu já vi que ela entrou, estava esperando um pouquinho para fazer um pouquinho de tempo para o pessoal entrar, mas e vou lendo aqui o currículo dela. Doutora em Psicologia Social, mestre em Ciência da Motricidade Humana, especialista em Psicomotricidade, formação em Psicanálise, formação em Prática Psicomotora, graduação em Educação Física, líder do Laboratório de Estudo da Criança, professora e coordenadora da Universidade Estácio de Sá, coordenadora do pós-graduação, desenvolvimento infantil e aprendizagem, autora do livro Bebê Aquático, sócia e coordenadora pedagógica da rede Baby Gym. Bem-vindo ao nosso canal. Boa noite, Boa meu noite, querido Paulo. Paulo Honra, estou Fole. super feliz. Os comentários nos grupos que eu chamei aí, todos, olha, rasgando para o teu lado. Parabéns. Olha, coisa boa, bom saber disso. É isso De aí. verdade, eu também estou muito honrada de estar aqui, Paulo. Eu sou uma pessoa que gosto demais de encontrar com pessoas que também compartilham daquilo que eu acredito. E somos aí, então, dois grandes loucos pela teoria de Vítor da Fonseca. E que bom que a gente está aqui para falar um pouquinho desse material que eu produzi com muito carinho com alguns colegas aí para homenageá-lo. Perfeito. Rosana, assim, eu sou um cara muito da prática da natação, né? Ainda hoje eu tenho meus horários na piscina e faço questão de ter, porque isso aqui me dá muito, né? Me dá o imediatismo, aquela coisa da pele que a gente é de professor. E quando eu li esse livro aqui, ó, tá? Parece que essa parte assim que eu fui entendendo como é que ele apresentava as questões, as observações, os fatores psicomotores, aquilo fez muito sentido para mim, muito sentido. E aí eu fui buscar outros autores, e principalmente o Luria, que também é muito citado no trabalho dele. Aí esse aqui veio a me dar uma abrangência muito grande da visão do Vítor de diferentes autores. Eu tenho outros livros aqui, mas eu acho que esses dois foram os meus grandes impulsionadores teóricos aqui do trabalho. E muito deles está nesse livro aqui, ó, que eu acabei fazendo, que é uma coisa prática, que é como um elemento do desenvolvimento psicomotor, que está muito baseado no trabalho deles. Então, assim, para mim é uma honra estar recebendo a organizadora desse material para o Vítor, porque ele foi muito importante para mim. E eu queria entender um pouquinho o porquê desse projeto, de onde é que surgiu isso. Eu li ali a tua introdução, mas nada como ouvir direto aí a autora. Vamos lá. Engraçado isso, né? Que você falou uma coisa que foi exatamente como me tocou, né? Lá em 2003,
quando eu conheci a obra de Vitor da Fonseca. E, inclusive, eu coloco isso assim, né, na apresentação do livro. Eu vou ler exatamente como eu escrevi aqui, porque foi muito terina essa minha escrita, né? Vou Eu ler junto coloquei aqui, ó. assim... em uma vida de estudos, tive muitas influências, muitos teóricos, muitos práticos. Até que encontro um livro, 2 livros, dezenas de livros que, ao lê-los, vejo as minhas palavras. Até parece pensar com meu cérebro. Falo que não consigo, mas acredito. Teoriza o que não sou capaz, mas tenho na essência. Assim foi o meu encontro e o de muitos dos autores que aqui estão na obra de Vitor da Fonseca. Isso eu trago exatamente na minha apresentação. Por quê? Porque Vitor é isso. Eu considero ele o grande epistemólogo da psicomotricidade. E a psicomotricidade, exatamente por ser uma ciência que dialoga com tantas ciências, né? E que ainda está, embora ela já seja uma senhora, mas ela está se constituindo e se fortalecendo e amadurecendo. Nós, às vezes, ficamos com influências muito de lá, ou de cá, ou de acolá, né? E ficamos discutindo coisas que Vitor foi lá e narrou para a gente a partir de uma perspectiva tanto neurológica quanto psíquica, né? Então, de verdade, ele consegue organizar os nossos pensamentos. E o que aconteceu comigo e com todos esses autores convidados a participar do livro? Nós conseguimos ler toda uma teoria dele, né? Todas as suas obras, e conseguimos trazê-las para a nossa prática. Então, trazer essa teoria para a nossa prática foi o grande desafio do que eu pedi que eles fizessem na sua escrita aqui, né? Então, a gente tem autores aí, tanto da educação quanto da saúde, que em algum momento visitaram a obra de Vitor e viram sentido nela para aquilo que a gente fazia na prática, assim como você, sabe, Paulo? Então, de verdade, a gente precisava fazer isso. Tem algumas obras de Vitor que tem uma leitura mais rebuscada, outras que ele vai retraduzindo aquilo que ele já tinha escrito. E é legal porque você vai vendo um ser humano que tem suas fases da vida, né? Então, a fase dele do doutorado, a fase dele do mestrado, e cada vez ele visitava, às vezes, os mesmos conceitos de modos diferentes. E aí pega colegas nossos e vamos traduzir um pouco, vamos dizer como aplicar isso tudo na prática. Então, assim surgiu essa ideia. E, de verdade, Vitor, ele foi um grande influenciador da psicomotricidade brasileira, né? Ele mesmo costuma dizer que ele é mais reconhecido no Brasil do que propriamente em Portugal. Os livros, Então, a de Arte Média, verdade, que foi os primeiros livros dele, tinha uma abrangência muito grande, né? é. Na E, educação, na escola, na faculdade. Eu acho que e isso foi um acabamos que grande... todos fomos bebendo nessa fonte. Então, eu me senti na obrigação de promover uma homenagem, sabe? E homenagem em vida, eu acho que é o que tem de mais feliz assim para ser realizado, né? Porque muitos pensamos em homenagear às vezes as pessoas pós-mortem, mas Isso. Vitor tá aí cheio de Não, saúde. Eu tenho um motivo mais particular ainda, mas que depois eu te conto, quando você tá, mas achar o olha só, momento. e o primeiro capítulo, e ele ainda nos, além de fazer uma homenagem, ele ainda nos presenteia com um artigo aqui no próprio livro, né? E um artigo incrível, né? Que quando ele Sim. se sentiu tão homenageado, ele ficou tão feliz, Paulo, quando eu fiz o contato com ele, que ele me mandou assim um escrito dizendo que aquilo para ele era maior do que o título honoris causa que ele havia recebido lá da Universidade de Lisboa. Então, Mas fazendo realmente, o seguinte, ele fez uma obra, e aqui tu tem uma aplicação prática do que acontece,
da perpetuação. A Vera com a avaliação, evoluindo na avaliação, a Renata fazendo um relato de como estruturou uma escola de natação, e eu me vi muito na da Renata. Se eu pegar o meu programa, o método Poli, a estrutura é muito em cima daquilo ali. Então, eu acho que isso é o melhor de tudo, é tu ver, prospectar, né, novas ideias em cima do que tu tá falando. É muito lindo esse trabalho mesmo, parabéns. Eu pedi a licença poética para ele de escolher as pessoas que iriam contribuir, e ele disse que ok, mas que ele também gostaria de convidar mais algumas pessoas, então ele me mandou as pessoas que ele fazia questão que estivesse, como por exemplo a professora doutora Marta Helvas, que é uma neurocientista espetacular que a gente tem no Brasil e que nem sequer é psicomotricista, mas ela tem uma conexão tão grande com os escritos do Vitor, né? Então entraram aí autores com áreas tão diferentes, por exemplo, a Rita Thompson conectando com questões do autismo e da psicopedagogia, né? Deixa eu abrir aqui para eu ir contemplando todo mundo e Mas, não Rosana, esquecer olha de só, ninguém. tu me deste uma... Tu sabe que eu não sou psicomotricista. Eu participei de muitos congressos, eu tive muita base, mas eu não sou. Sou profissional de educação física. E, de uma certa forma, muito influenciado, porque quem foi o meu orientador de estágio na faculdade foi o Ayrton Negrini. Isso em 89... Não, 89 eu entrei. 89. Em 89 eu fiz o estágio e era o Ayrton Negrini, que era uma referência na psicomotricidade aqui no Rio Grande do Sul. E ali, aí eu fiz o primeiro curso de natação com a Josiane, e ali eu me apaixonei por esse referencial, mas nunca fiz um embasamento mais especializado nisso. Mas você sabe que é muito, a trajetória do Vitor é muito curiosa, porque ele é profissional de educação física, né? E ele acabou que migrou não, foi uma evolução do processo de estudos dele para neuropsicomotricidade. Ele já nem chama mais psicomotricidade, porque ele diz que realmente a educação Modelo física precisa. neuropsicomotor. A educação física precisa evoluir em alguns aspectos. Então, hoje ele atua, né? Ele já está aposentado, mas ele fala da neuropsicomotricidade e da própria psicopedagogia. Então, ele faz um alinhavo lindo disso. Olha aí. Isso aí. Significação psiconeurológica dos fatores psicomotores. Ele já tinha essa visão. E esse aqui é de 95, se eu não me engano. 95. Essa obra é espetacular. Me diz uma coisa, Rosana. Vou entrar no teu capítulo agora, tá? Tu fala de movimento, né? Ali na página 94. O movimento é o fator determinante para todo o desenvolvimento geral. Fonseca relata que a motricidade é o meio pelo qual a consciência se edifica e se manifesta, de forma que a motricidade deve ser entendida em suas estruturas associadas, que a planificam, elaboram, regulam, controlam, executam e integram, pois seu desenvolvimento adequado constitui uma vida do desenvolvimento integral e humano adequado. Esses movimentos que se fala aí, eu tenho duas referências, que é o livro da Lise Lodin, que diz como desenvolver a inteligência da criança desde o berço pelo treino dos movimentos. E o outro livro que diz a mesma coisa, que é da Lana Whitehead, Movimento, a chave da aprendizagem na primeira infância. Me explica a tua visão de movimento, se tem algum segredo, se tem alguma coisa que nós, profissionais, precisamos nos atender ou simplesmente deixa livre, é isso? Bom, vamos por partes. O Vitor, ele me influenciou nesse projeto que começou lá em 2003, quando eu estava fazendo um mestrado e eu queria falar sobre o valor da natação para bebês no processo inicial da vida de um ser humano, né?
E ali eu buscava referenciais sobre como é que eu vou aportar ali um conhecimento científico justificando colocar um ser tão pequenininho, tão indefeso, né, em termos de imunidade, na água. E eu fui buscando e reuni, obviamente não foi somente na teoria do Vitor, mas através de muitos teóricos, essas justificativas. E no Vitor, o que eu busquei? Uma conexão para a gente compreender a nossa ancestralidade filogenética em termos de movimento, né? Uma ancestralidade que você vendo, por exemplo, desde o bebê no intrauterino até os primeiros passos, você conecta facilmente com movimentos dos animais e reporta realmente a uma ancestralidade da espécie. Quando eu fui conversar com o Vitor para o livro, porque isso aconteceu mais de 10 anos depois, Vitor falou para mim assim, me impressiona você ter escrito isso só baseado na minha obra, que foi exatamente o livro da filogênese, ontogênese e retrogênese, da motricidade humana, que você já mostrou aí também. Isso aí. A minha edição era aquela mais antiga ainda, da capa azul, que está todo caidinho já. Enfim, e não conhecer a obra do macaco aquático, que é uma obra que, de verdade, foi muito escondida pela ciência, porque a justificativa que a ciência sustenta é que nós somos uma espécie que evoluímos do macaco da savana e não falamos do macaco aquático. E eu fui visitar essa obra e me encantei com algumas das justificativas. E nessa obra ela já traz para a gente toda uma conexão da nossa relação, desse movimento da saída das águas, né? Obviamente, estamos agora falando em 2022 e como isso conecta, como isso acontece com o bebê. Então, diante dessa responsabilidade que a gente tem de compreender, né? Essa evolução desse movimento, de uma evolução filogenética para ontogenética, a gente precisa também analisar exatamente a construção do movimento que sai do reflexo para o movimento voluntário. Então, exatamente essa transição, né, pela maturidade neurológica que vai se dando na criança neurotípica, tá? A gente está falando de uma criança neurotípica porque depois tem as exceções, mas dentro de um processo da criança neurotípica, ela deixa de ser reflexo e vai absorvendo, desenvolvendo, aprimorando o movimento voluntário. E toda essa observação do filo para o ontogenético, a gente observa nessa fase. Então, quando a gente fala em movimento, Paulo, é importante a gente entender que esse movimento ele não está só ali para que a gente veja esse bebê crescendo, né? A gente não precisa rachar a cabecinha dele, ele está dizendo para a gente, ó, tá tudo bem, eu estou desenvolvendo e estou amadurecendo neurologicamente, eu estou me apropriando do mundo através do meu corpo. Então é assim que eu vejo o movimento. E no caso específico, tu falasse do reflexo, e lá no teu tu fala dos primeiros dias de vida, o bebê é reflexo, sendo que essas vias são acesso ao movimento voluntário depois. Tu acha importante, durante a vivência, no caso nós na piscina, especificamente, fazer a estimulação desses reflexos? E vamos pegar não o natatório, o palmar, especificamente. Não, sem dúvida, todos eles. Assim, aí a gente olha a beleza dessa história, né? Isso é a beleza da gente. Só para eu contextualizar, Zé, que eu tive com uma colega e ela me questionou, pô, Paulo, e por quê? Porque na minha obra, no meu trabalho, eu tenho muito isso também, que tu está dizendo. Ela diz, mas por que então os médicos, pediatras, não recomendam, não ensinam como as mães, os pais, a família a estimular esses reflexos, entendeu? E aí eu, naquele momento, não evoluí, mas aí eu peguei um referencial forte para justificar. E eu queria ouvir de ti, que escreve muito isso. E tu ainda lá mais adiante, no livro, tu fala da perda por não uso
e de não evoluir para um movimento voluntário, que seria mais ou menos a perda da natação mesmo, que tu teria pelo fato de não... Então, eu queria que tu ligasse não só na natação, mas principalmente os reflexos como um todo, porque eu acho importante estimular eles. Sim. Bom, primeiro a gente precisa entender, né? E com muito, muito respeito a toda a classe médica, toda a classe de profissionais, às vezes a gente acha que o médico tem resposta para tudo, né, Paulo? E a gente precisa entender que os grandes cientistas do movimento somos nós, profissionais de educação física, que estudamos o desenvolvimento motor e que a gente ainda deu os braços aí para os fisioterapeutas. Mas somos nós que trabalhamos essa parte, né, do ser humano. Então, de verdade, talvez a orientação não venha porque não há uma conexão com esse conhecimento ainda que a gente já tem. E isso quem está dizendo não sou eu e não foi o Vitor. Aí é um outro autor que já é das antigas e que a gente visita muito na educação física, que é o Galahu. Ele disse para a gente, e quando ele estruturou lá a ampulheta, né, dos estágios do desenvolvimento motor, que o primeiro estágio é reflexo, não é isso? E que a gente decodifica esses estágios. Cadê? Tem ele aí, né? Tudo tu vai puxar um livro aí para mim. Tô amando isso. Tem que, ó, esse aí. Esse é o cara. Quem não tem, isso aí é uma bíblia de cabeceira, sabe, gente? E ele diz pra gente que o primeiro estágio é reflexo. E quando a gente passa do primeiro para o segundo estágio da ampulheta, a gente sai do estágio reflexo para aquele estágio do movimento rudimentar. Então, você, ao decodificar o reflexo, né? Ou seja, você começa a ter aquele movimento voluntário e essa maturidade ela vai se dando aos pouquinhos, por isso que no início o movimento é rude, o movimento é bruto, o bebê vem te beijar e te dar uma cabeçada, o bebê vai fazer um carinho em alguém e parece que tá batendo, aí corre tudo que é mãe, mas ele não quer bater, ele só não tem o controle refinado do movimento. Então, exatamente nesta passagem é que nós devemos atuar, sabe? E aí, ele diz isso. Ele diz que para que esse movimento... esse movimento esse bebê é puramente reflexo. O que fazemos com ele? Estimulamos os reflexos. E à medida que estimulamos os reflexos, esse reflexo vai amadurecendo, a gente vai dando tchau e vão chegando os movimentos voluntários. Não necessariamente só os reflexos, mas as sensações como um todo. Como um todo, esse bebê é sensório motor. Térmicas, táteis, né? Então, a água se torna uma explosão dessas sensações. Exatamente. Pela maior densidade, pela termorregulação, pela resistência, pelo empuxo. Então, é exatamente na linha que eu acho que a gente tem que que a gente pode estruturar e que eu estruturo, e que a minha ligação com o Vitor, nesse caso específico, o trabalho do Luria, que a primeira unidade é tônus, equilíbrio, e é exatamente naquela fase do bebê até 1 ano, muito se questiona o que eu vou fazer com essa criança do 0 a 1 ano. Está aí respondido. A Magro, lá em 39, identificou os reflexos natatórios e fez o Jimmy e o Joey para mostrar a importância da estimulação no desenvolvimento. Exatamente. Eu acho assim, Paulo, na verdade, graças a Deus, a gente teve muitos cientistas que já pesquisaram, a gente precisa visitar as obras deles. Tem muita coisa respondida e respondida de modo científico, assim, muito respaldado. Não é que a criança, por exemplo, perdeu o reflexo natatório e não vai ter, vai ter que começar do 0 para natação. Gente, vamos entender uma coisa. Isso até me dá respaldo para explicar um pouco da minha história. Hoje, talvez eu não seja uma grande cientista do universo da água. Eu pesquiso movimento, mas eu defendo com todas as bandeiras que o melhor começo da vida é através dos estímulos recebidos na água. Porque é exatamente lá que você vai ter
toda essa visita sensorial e todo esse aspecto tônico que só a água te proporciona. O Paulo sabe bem, eu trabalho com a Baby Gym. A Baby Gym é uma metodologia que eu estruturei e que é terrestre, é um trabalho que a gente faz de estimulação terrestre. Então, tudo lá a gente também parte do tônus. Mas eu tenho, uma enorme dificuldade de trabalhar esse tônus fora da água. A água ela já me pressiona de todos os lados, pressiona de todos os lados. Então, ela me oportuniza isso. Então, é isso que a gente precisa valorizar. Cabeção pesado fora d'água. É isso. O chão duro para se mover. Basicamente, o Exatamente. visual dele vai ser aqui. Na água eu amplio isso muito. Muito mais, é muito mais lúdico. Mas Então, aí também vem que é importante a gente chamar a atenção dos nossos colegas aqui que estão começando, a importância do condutor ter as técnicas como conduzir a criança de forma que não sobrecarregue e que transmita segurança e equilíbrio para ela, né? sem dúvida. Aliás, em qualquer etapa da vida, quem vai trabalhar precisa ser um profissional. Quem vai trabalhar com a infância precisa ser um profissional muito responsável. Você pode deixar sequelas graves, né? É, E com o bebê, ainda mais. Até mesmo com essa questão do reflexo, sabe? Não é, o ideal, por exemplo, quando você vai fazer uma testagem reflexa, é que você faça com o acompanhamento de um pediatra ou vá para que ele resolva. Porque um reflexo é um estímulo específico para uma resposta específica. E à medida que esse reflexo ele se mantém na vida da criança, é um indício muito forte que neurologicamente está, um sinalzinho amarelo, precisamos investigar. Então, assim, isso é só mais um exemplo do quanto a gente precisa ter cuidado. Então, esse atendimento para a criança ali no início da vida na água tem um aspecto muito mais importante do que só passear ou fazer manobra, querer tirar foto, né? Enfim. Perfeito. E aí, quando tu me diz que o melhor meio para estimular, para começar a vida, digamos assim, é na água, tu entra na parte que eu coloquei aqui no meu resumo, digamos, da tua leitura, como a água uma relação natural. Sim. Essa Né? foi uma das minhas defesas, sim. Então, me explica isso. Não temos que... Porque, assim, o nenê nasce. Tá? Eu vou dar uma viajada, porque eu quero que te estimular aí. A gente não tem que se adaptar à gravidade. Não é uma realidade que se impõe. E aí tu me diz que o natural é voltar para a água. O natural por quê? Porque o convite, né? O convite do meu livro, tá? Então vamos entender. Esse capítulo que eu escrevi no livro em homenagem ao Vitor, tá? O capítulo que eu escrevi nesse livro aqui é em relação a esse livro aqui, O Bebê Aquático. E nesse livro aqui eu defendo uma tese, e na defesa do mestrado a banca me autorizou a chamar de tese, porque eles realmente acharam que era um trabalho bastante complexo, quase um doutorado. Eu defendo o seguinte, o que eu proponho é uma continuidade. Então, o que eu proponho é que esse bebê jamais seja tirado da água, mas que ele seja apresentado ao universo gasoso através dela. Então, um pouco desse discurso que a gente vê, principalmente aqui na América, desse bebê entrar na água depois dos 6 meses, ele é muito diferente do discurso de uma linha espanhola que eu sigo e que eu tenho um grupo de estudos lá sobre isso, que é a ideia, né? Que é o grupo de estudos que o professor Juan de Múrcia Moreno faz já há alguns anos, tá aí, com certeza Juan tá aí. Então, eu trabalho com o Juan, com pesquisa, e lá a gente defende que esse bebê seja estimulado no banho, nos primeiros dias de vida já. Tá aí, Juan? Eu quero ler uma passagem do trabalho dele, Juan e Luciane, minha irmã querida. Vamos lá. que diz assim, em diferentes culturas, vou traduzir, porque o meu espanhol aqui, em diferentes culturas primitivas, a prática aquática formam parte da atividade cotidiana.
até o ponto que se considera ensinar a nadar. Os filhos, as crianças de povos que vivem com estreito contato com a água incluem em seu repertório motor habilidades com a mesma natatórias com a mesma naturalidade que a marcha. Isso é uma questão de oportunidade? É uma questão de oportunidade, essa é a ideia. E exatamente nessa ideia, eles têm uma outra obra juntos, Luciana e Juan, que eles falam exatamente da estimulação na banheira. Então, a ideia não é a questão da piscina, a ideia é a continuidade com essa relação que é aquática. Esse bebê passa 9 meses nesse ventre. E se a gente pensar em filogênese da motricidade humana, nós somos um animal que evoluímos de outros animais que vinham da água. Então, a gente tem um histórico, a gente tem 9 meses na água, e não adianta, puf, saiu dessa barriga, ambiente gasoso. A minha defesa é, vamos apresentar esse ambiente gasoso exatamente com essa passagem. Então, é esse entra e sai da água que faz com que se torne natural esse desenvolvimento motor. Então, não é um retorno, é nunca ter saído, entendeu, Paulo? Tá bem. Sabe que eu fiz um post, já faz bastante tempo, eu pesquisei, era mais sobre curiosidades. E na Filipinas e Indonésia tem um grupo que são Bajaús. Eles são geneticamente adaptados ao mergulho, ficando até 13 minutos dentro d'água a 60 metros. Sem nenhum... Eles são tão adaptados, eles vivem em comunidades dentro da água, flutuantes, e desde muito cedo eles mergulham para caçar e pescar, para pescar, e acabam tendo uma adaptação genética e já com o tempo das gerações, eles identificaram, e esse estudo ele foi publicado na Nature, então não é uma coisinha assim que fui lá olhar eles e estou dizendo, né? Incrível, né? Isso só me aporta mais para a gente crer que realmente nós evoluímos de um macaco aquático. Aliás, é por isso que o nome do meu livro é Bebê Aquático. É uma homenagem aí à tese do macaco aquático, porque de verdade nós temos um potencial fisiológico adaptável, a gente sabe bem disso. Não é à toa quem mora nos Andes tem um metabolismo diferente de nós que moramos no Rio. Quer dizer, nós não, eu que moro no Rio de Janeiro, 45 graus. Tu é do Sul, né, Paulo? Rio Porto Grande do Alegre. Sul. Porto Alegre. Porto Alegre. Quando faz calor é calor, quando faz frio é frio também, né? É Então, verdade. enfim, fisiologicamente a gente vai se adaptando. E aí isso é uma característica incrível, né? Incrível, mas é isso. É resposta fisiológica de adaptação. Tem uma parte ali no livro, na página 97, logo em seguida, que tu fala de sensações e percepções aquáticas. Sabe que eu coloco muito isso, a questão dessas percepções, que a gente precisa criar uma... Porque eu tenho 2 pilares no meu trabalho, tá, Rosane? Eu acredito que todos os exercícios, tu vai ter um viés de desenvolvimento, né, psicomotor, tal, e um viés de habilidade aquática, porque a gente está dentro. Então, tu pode ter um viés para flutuação, ao mesmo tempo que tu trabalha equilíbrio. Estou dando um exemplo que é o mesmo exercício tu pode observar para um lado ou para o outro. E eu sempre falo que o mais importante é tu criar uma sensibilidade aquática, tu reprogramar ou programar, sei lá, primitivamente, digamos assim, buscando isso, mas para essa nova sensação, porque tem crianças que vêm com 3 anos e caminham muito bem e vão caminhar na água e não tem esse equilíbrio. Então, essas sensações aquáticas, o que tu acha mais importante a gente trabalhar em relação a isso? Tu fala aqui, ó, a estimulação motor em meio líquido será proporcionada por meio de uma gama de sensações e percepções oferecidas a partir do contato com a água. Aí eu fico pensando, com a tua experiência, quais são as tuas prioridades dessas sensações? Bom, primeiro a gente precisa só contextualizar uma coisa que
que talvez nem todos que vão assistir a nossa live saibam. A sensação, ela é igual para todo mundo, né? A sensação chega, calor é calor, frio é frio, ou seja, o que aquilo promove fisiologicamente vai ser igual para todo mundo. A Tu acha? percepção, a percepção Tu é não acha que algumas individual. crianças, algumas pessoas têm uma resposta maior ou menor à mesma temperatura? Tanto que existe um Não, desvio vai padrão de uma temperatura termoneutra? Vai ter, mas aí já envolve, Paulo, uma percepção, tá? Isso é conceitual. É só a gente entender assim, a sensação, o que chega, é o que chega. Chega igual para todo mundo. Calor chega igual, frio chega Chega. igual. A forma como eu recebo e interpreto é individual, né? Perfeito, perfeito. Então, possivelmente, aquela criança, né, ela anda muito bem, por exemplo, aproveitando que você falou, o exemplo que você trouxe. Ela anda muito bem no plano terrestre, mas quando eu coloco ela para andar na água, ela tem algumas dificuldades. Então, que experiências anteriores foram essas que deixaram aquela criança com alguma insegurança ou simplesmente não experimentação anterior daquele universo aquático? Então, isso é importante a gente entender. Cada caso é um caso. Agora, de verdade, né, o que a gente prioriza nesse início aí? Você já tinha respondido. Vamos voltar ao Vitor. Volta às coisas mesmas. Nesse início, a relação tônica. Essa relação tônica, no início da vida, ela é uma relação de hipertonia e hipotonia, certo? Uma relação de contração e uma relação de relaxamento. Isso é uma coisa fora d'água. A sensação, inclusive, que ela tem muito comum, né? Na amamentação, ela relaxa quando recebe uma mamada da mamãe, então fica na hipotonia. E fica tensa quando tá com fome, então fica na hipertonia, chora. Então, isso é uma conexão que ela conhece, mas que a gente também deve promover dentro da água. Como, Rosana? Como eu faço isso? Nessa relação da amamentação, não. Uma outra história. Através das experiências que eu vou oferecer para ela, os desafios do buscar um material, de passar por dentro do outro, de ser. Então, as sensações que essa água vai promovendo, ora em cada parte do corpo, ora com o corpo todo imerso, ora nesse corpo em hipertonia, ora nesse corpo em hipotonia, é que de verdade, para mim, no iniciozinho, porque eu estou falando ali desse bebê bem novinho, ela é essencial. Tá, e a gente precisa muito interpretar também o tônus da criança para saber como é que ela está respondendo ao que a gente está propondo. Então, porque ela responde pelo tônus. Uma Isso criança aí. desequilibrada, ela imediatamente ela já Contrário. modifica o seu tônus, né? Então é importante, e no caso aqui passando por essa reflexão para os nossos colegas que estão aqui, é o olhar do professor para a criança, para poder identificar como esse tônus ela está se comportando em relação à proposta que tu está fazendo, que é uma questão de um tônus mais relaxado, aceitando a atividade, um tônus mais tenso, contraído, mais, Pelo né, desafio. que possivelmente não esteja de acordo ou alguma, né? Então sempre elevar o olhar para a criança. E uma das formas de saber se a proposta que a gente está fazendo está adequada ou não é exatamente fazer uma observação do tônus da criança. Sim, esse acompanhamento. O tônus, a gente sabe bem que ele vai amadurecer. O tônus na criança neurotípica, só o fato dele ter saído do ambiente aquoso uterino para a exposição à gravidade, já vai promovendo esse fortalecimento tônico. Isso é um processo natural para todos nós. Agora, nós Essa podemos oportunizar, nós podemos experimentar, nós podemos dar chance dessa criança ter esse corpo mais organizado, porque o tônus é a base de tudo. Pensa no pilar da casa. Se o pilar está fortalecido, o restante vai se constituir bem.
né? Essa casa vai subir Tônus forte. relaxamento, né? Relação Então, tônus relaxamento. então, de verdade, né? Essa questão tônica, ela é essencial para que esse bebê esteja ali. Agora eu preciso observar. O bebê não diz para mim, tô cansado, tô chateado, não quero pegar, tô feliz. O bebê é sensório motor, já dizia Piaget lá na década de 60. Então, vamos interpretar esse corpo, essa expressão. Vamos, inclusive, entender que a mãe também é nossa aluna quando entra com esse bebê na água, porque essa comunicação tônica é intensa. Se essa mãe estiver tensa, preocupada, se essa mãe não tiver à vontade no ambiente da piscina, ela está passando toda essa tensão nessa comunicação tônica para esse bebê. Então, é essa promoção dessa hipotonia e hipertonia que dá uma base muito interessante para o início desse trabalho com essa criança. Olha só, galera, escrevam aqui, não aqui no feed, lá na perguntinha, podem fazer pergunta, porque senão pode passar aqui eu não ver, tá? E tem uma pergunta aqui, ó. A Márcia foi lá no início. Qual a idade ideal para iniciar o movimento de estímulos, tanto na natação quanto na psicomotricidade? Acho que já foi respondida, mas vou deixar para ti. Então, por exemplo, na Baby Jean, eu trabalho com bebês a partir de 2 meses. Eu já recebo esses bebês lá. E na piscina? E na piscina, eu acredito que a gente tem que estimular no primeiro banho já, sabe? Na banheira a gente já está estimulando. E o estimular, gente, é uma delicadeza, uma linha tão tênue, sabe? Pickler já É um dizia que até carinho. quando a gente troca uma fralda, a gente estimula, né? É um carinho. Então, é o carinho, é o olho no olho, é o acolhimento, é o dizer agora eu vou lavar sua bochecha, agora eu vou lavar sua barriga. Então, entendam a linha tênue do que eu estou falando, do que um trabalho, sabe, de uma estimulação forte, não é nada disso, é ir com calma, no tempo da criança, mas estar muito atenta naquela conexão para o desenvolvimento dela. Essa tecla que a Rosane falou, galera, é muito importante. Quando a gente conversar com os pais, dá essa orientação da conversa com a criança, do tempo, desse tempo. Porque muitas vezes eu vejo aulas em que é uma sucessão de atividades e não essa troca de carinho que tu tá chamando a atenção. Então, a conscientização dos condutores da criança, da importância do tempo, de tu conversar, de tu estar ali numa troca de carinho, é fundamental. Rosana, tu tem alguma técnica específica para o primeiro mergulho? Eu tenho acho visto assim. até ensinarem o primeiro mergulho, assim. Eu acho assim, o mergulho, ele é um resultado de um processo, né? Isso a gente já sabe bem. Eu, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso observar muito essa criança. Por exemplo, se for antes dos 6 meses, é muito possível que ela ainda tenha um reflexo natatório, tá? E eu acredito sim que se eu tenho um reflexo de engatinhar e depois engatinho, tenho um reflexo de andar e depois ando, eu também tenho um reflexo natatório e depois nado. Aliás, são os reflexos locomotores e eu defendo que a gente tem que Esse aproveitar. aqui, ó, Rosana. Oi. Ei, garoto! Esse aqui, eu mergulhei ele na banheira de casa com 15 dias. A mãe ficou louca, né? Eu tenho o filme, ele entrando e em cima e embaixo, assim, o que tu tá fazendo? E ele não chorou, é um bom nadador e tá vivo, viu, galera? Reflexo, gente, reflexo. Esses vídeos que nós vemos do bebê em imersão fazendo movimentos de flexão e extensão de bracinhos, que parece que ele está nadando, na verdade é só o reflexo natatório. E aquilo tem segundos, né? Bloqueia, na verdade, e essa água não vai para o pulmão, mas essa água vai para o estômago. Então, por isso que é um mergulho rápido. Enfim, então, respondendo a tua pergunta, Paulo, eu acho assim, se esse bebê ele está no reflexo, vamos treinando esse reflexo. Quantas vezes por aula, Rosana? 1, 2, no máximo, sabe? Bom, esse bebê já perdeu esse reflexo natatório. Ok, a gente vai dar continuidade nesse processo natural de desenvolvimento motor de uma outra forma, sabe? Não é dizer que o reflexo é
o mergulho é natural e vamos mergulhar. Não é isso. Porque se pensa você, criatura, se eu pego tua cabeça e te dou um caldo, qualquer um não se assusta? Como é que a gente faz isso com o bebê e ainda tira foto? Aí fica essa indecência que a gente vê em Instagram, de joga bebê dando cambalhota na água, enfim. Vamos ser responsáveis. Isso afeta Progressão, neurologicamente essa criança também, né? progressão em profundidade, tempo e velocidade. Ponto, é isso. Muito suave e à Não tem uma medida... receita de bolo, sabe, Paulo? Cada criança é uma Não, criança. perfeito. Tem uma É criança isso. que vai interagir muito bem com a água respingando no rostinho dela, com uma brincadeira que você faça, e tem criança que já vai rejeitar. Então, isso é o tempo. Você vai desafiando à medida que a criança vai te oportunizando, e essa mãe também, porque ela Claro. também não pode estar insegura nesse processo. E o que tu acha das linhas que, que não conduzem o mergulho, que acham que não deve ser conduzido o mergulho? Como assim conduzido? Que não Eles deve ter dizem que mergulho? eles não conduzem o bebê, não jogam água para bloquear, não colocam o rostinho na água, eles esperam, fazem estimulação até que a criança faça voluntariamente o exercício. Eu de verdade eu respeito ambas as correntes, eu não vejo um problema. Eu acho que tem criança que precisa desse condicionamento anterior, tá? Mas, por exemplo, a minha filha, eu fui muito parecida com o que você fez aí com o teu garoto. A Giovana tomava banho no chuveiro comigo, recém-nascida, entende? Então, assim, ela não precisou de um condicionamento ou de algum estímulo ou de alguma coisa para a condução do mergulho dela. Ela, muito jovem, já fazia, ela buscava o mergulho, ela buscava essa interação. Então, de verdade, eu acho que cada criança é uma criança. Então, se for o caso, use. Se não, vamos respeitar o momento. Vamos ver as perguntas aqui. Quando o bebê está em adaptação, posso fazer aulas com menos duração até ele se acostumar? Qual é o tempo Existem, da tua existem aula umas perguntas. Quem foi que perguntou? Como é que é o nome? A tia Su. Tia Sua, existem umas perguntas que a gente tem uma necessidade de estar sempre formatando as coisas e encaixando numa caixa. A aula de bebê ela tem que ter tantos minutos, a aula de bebê tem que ser dado 5 mergulhos, a aula de bebê tem que começar e terminar com... Gente, de verdade, né? Não acredito numa receita de bolo. Eu acredito num projeto que você desenvolva para trabalhar com seu bebê. Então, assim, quando você me faz essa pergunta, eu acredito que a gente tem que respeitar fisiologicamente a criança. A gente sabe que esse bebê, não adianta eu querer fazer uma aula para ele de 60 minutos. Desnecessário, vai levar ele à exaustão. Porque só o fato dele mamar, ele já cansa. O fato de qualquer atividade, ele já cansa, né? Ele está no início desse processo fisiológico em adaptação. Então, ele está começando a excretar, ele está começando a controlar a sudorese, ele tem demandas que dentro da barriga ele não tinha. Então, todo o metabólico dele está se equilibrando. Então, assim, por isso, a orientação é que essa aula ela seja num tempo que seja produtivo. Produtivo. Agora, esse tempo produtivo, eu acredito, entre 20 minutos, 30 minutos com a mamãe na água e estourando um pouco mais que isso, porque tem a entrada, a saída na escada, enfim. Então é essa atenção que a gente tem que ter, mas não vamos para a receita de bolo, porque isso é preocupante, porque hoje a gente tem um monte de profissional que pega isso, bota debaixo do braço, sai por aí reproduzindo e não questiona depois. Acaba, que eu entendo um pouco a preocupação, porque muitos dos nossos colegas aqui têm um produto, oferecem a natação como um produto e acabam tendo que envelopar isso, né? Uhum. Mas ela fez uma colocação aqui embaixo que o bebê tem 5 meses e chora muito. Tia Su, se ele chora, dá uma olhada nessa temperatura de água, como é que está sendo a condução dessa criança, né? Porque se ele não é natural esse choro, né, Rosana? Não, ela disse quanto tempo tem que ele já está com 5 ela? meses.
Não, não, ela só botou isso. Eu vi porque passou aqui rapidinho. Galera, faz as observações lá na A pergunta que eu gente consigo precisa ver por pensar ordem. assim, sabe, gente? Todo mundo acha que esse ambiente intrauterino é legal, nem para nem todo bebê. Você já encostou a orelha na barriga de alguém? Já encostou? Já viu o barulhão que faz? Pois é. Esse ambiente intrauterino, ele é turbulento muitas vezes, tá? O som, E o som se propaga mais rápido na água. E quando nós colocamos esse bebê na água, ele ainda está nessa linha condutora de continuidade. Então a gente não sabe o que aconteceu dentro desse ambiente intrauterino ou até mesmo no banho pós-nascimento. Então, assim, esse choro ele pode ter 1 milhão de justificativas. Cada caso é um caso, mas de verdade, paciência aí na condução dele, porque tem que ser você para ajudar, que ele não pode levar esse choro para a vida adulta, que ele vai criar esse afastamento da água, e a água é maternal, a gente sabe que todos nós precisamos dessa conexão com ela. Aliás, estamos no Dia da Água, sabe É disso, isso aí. Paulo? É isso Então, aí, viva dia a da água. água. Eu acho que o dia da água, eu andei bastante carro hoje e eu ouvi várias vezes a questão do tratamento das casas, das residências, das comunidades que não têm acesso à água e a perda de água também. Então, acho que fica, nós como professores de natação, acabamos levando muito para o nosso meio, a importância da água, origem da vida e etc. e tal, mas também existe uma questão social que a gente tem que observar, que é a questão do desperdício, né? Com E desse certeza. bem maior que é a água, porque a água é vida. Essencial, né? Se acabar, acabou. Acabar, acabou. É Então, isso aí. de verdade, começar a falar sobre isso e valorizar isso com eles ainda muito pequenos é essencial. Rosana, olha só. Eu quero voltar agora, a gente já foi para o teu capítulo, e eu quero voltar para o livro agora. Tá? O pessoal está entrando. Tu estava, quando eu te interrompi perguntando sobre, lá no início, sobre o teu capítulo, tu ia listar alguns autores e alguns trabalhos. Por favor. Então, esse livro, tá? Que aconteceu exatamente por conta do bebê aquático, né? Ele veio para que eu dissesse a Vitor assim, muito obrigada pelo que você fez na minha vida como autor e pelos amigos que você trouxe para ela, né? O bebê aquático. Eu vou contar uma historinha rápida, mas só para vocês terem ideia da grandeza desse homem. Eu não o conhecia, eu fui assistir um curso dele em São Paulo, entrei na fila, comprei um livro dele lá, entrei na fila para pedir um autógrafo e peguei um pendrive na época com o meu trabalho de mestrado e entreguei para ele. Falei, mestre, avalia para mim, me diz onde eu acertei, onde eu errei, porque o meu mestrado tinha sido muito na obra dele. E Vitor, 2 semanas depois, me respondeu um e-mail me orientando, me elogiando e dizendo que eu deveria transformar esse trabalho em um livro. E foi assim que nasceu o Bebê Aquático, por conta dele ter me inspirado e me instigado, né? E aí, a partir dali, eu busquei amigos para que eu pudesse publicar esse livro. Então, eu me aproximei da Associação Brasileira de Psicomotricidade, eu conheci psicomotricistas, eu tentei convencer a galera para trazer o Vitor ao Rio, que era uma coisa que ele não vinha há muito tempo, porque o euro estava muito alto. E assim eu fui conhecendo pessoas que, assim como eu, amavam a obra dele. Então, nesse livro tem pessoas como a Adriana Munayer, de Minas Gerais, que fala sobre uma questão muito psíquica, muito do inconsciente com o Vitor, né? Ela fala da ressignificação das manifestações da criança com deficiência. A gente tem
A Ana Mello, de São Paulo, que fala dos bons encontros, exatamente o que ela tem na prática da educação psicomotora que ela traz hoje. A gente tem a própria Beatriz Loureiro, que é uma referência mundial para psicomotricidade, ela é nossa grande representante aí na Europa, então ela fala das obras em geral do Vitor, Cacilda Velasco, quem não conhece, né? Se eu for falar todos, a gente vai ficar muito A tempo. essência da vida. A essência da vida. Tá, deixa eu Ah, fazer uma pergunta. ah, Tu vais ao congresso do INAT? irei ministrar um curso na sexta-feira, E vai estar à exa venda? exatamente com esse tema, o curso Bebê Aquático. O meu curso vai fazer uma imersão nesse livro. Eu vou levar os dois, mas eu vou levar poucos exemplares, ô Paulo, porque eu vou de E o, avião, a gente não tem ah, como e o levar muito pessoal que peso. queira adquirir a obra, como é que faz? Manda Pode, quem quiser com antecedência me pedir, eu já levo as reservas, manda um direct aí para manda um direct, que isso. quem quiser, tá? Isso, porque eu vou levar poucos, vou levar poucos. Galera, Enfim, mas olha a gente só. tem os amigos da água que também escreveram nesse livro e amigos de todas as áreas. Então, realmente é uma obra para vocês conhecerem, gente. Galera, olha só. Novidade para vocês. Comprei um espaço lá, um stand no congresso. Vou estar na porta da entrada com um banner. Quero foto de todo mundo. Todo mundo lá, hein? Ponto de encontro no congresso. Vou começar a Coisa divulgar. boa. Estou preparando o Método Poli 2.2. Vou fazer o pré-lançamento lá. Comprei, tem o ponto de encontro, Rosana. Coisa boa, Paulo. Muito bom, Está galera. na hora de investir, Imperdível. dar um diferencial, é um lugar específico, fortalecer a natação. Porque aqui, ó, Rosana, isso aqui é um canal de compartilhamento. Já teve a Cacilda, a Josia, a Renata, a Madalena, o pessoal de Portugal lá, o Veloso e o Sam. É para compartilhar a nossa experiência. E qual é o lugar que eu poderia fortalecer a minha marca como Método Poli? Não tem lugar melhor Não do tem. que o INAT. Fiz o investimento, vou estar lá. Coisa linda. Muito bom. Imperdível, galera. Considerações finais, Rosana. Bom, só te agradecer, Paulo, te agradecer esse carinho de ter me convidado aí para a gente falar do nosso grande mestre. Ele merece todas as honras. Agradecer mais uma vez a todos os amigos que toparam a parceria aqui nesse livro, porque de verdade não é uma homenagem minha, é uma homenagem do Brasil a esse grande epistemólogo da psicomotricidade. E estamos juntos, viva os bons encontros, viva aos amigos que a água uniu, você é um deles que eu considero um amigo que a água trouxe para minha vida. Então a gente vai estar junto lá no INAT, tirando foto aí com a galera que aparecer por lá, certo? Com certeza. Pessoal, olha só, imperdível. Quem não se inscreveu ainda, entra no site do INAT. É o maior congresso que nós temos aqui. Fortalecemos a nossa profissão, encontramos pessoas, faz 2 anos que não tem, tá? E quem quiser, esse livro aqui vai estar lá disponível, depois passa lá para pegar. E o livro, quem quiser o livro que a gente Também. conversou hoje, manda um direct para a Rô ou para mim que eu encaminho para ela, tá? Beijo no Combinado. coração de todos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Muito, Obrigada, muito, muito Paulo. obrigado pela oportunidade. Beijo grande. Tchau, tchau. Abraço, gente. Tchau, tchau.